Nós vamos ler, meus irmãos, do verso 5 até o 8. Vamos ler esses versos. Pensando que Tiago, ele está tratando da ideia de nós vencermos as provas, as provações, o pecado, pela prática da fé salvadora. Eu fiz questão de destacar a questão da fé, porque é justamente onde Tiago é muito mais combatido por muitas pessoas com relação à forma como ele trabalha fé e obras. E a gente vai perceber que, de fato, Tiago não é diferente de nenhum dos outros servos de Deus, né? Ele não foi o Tiago discípulo, ele foi o Tiago, e é o Tiago, né, como autor aqui, irmão do Senhor Jesus Cristo. E os teólogos, né, eles sempre trabalham essa questão do Tiago quando ele escreve sobre as obras, né, dando a entender que ele dá muita ênfase. Então eu falei, não é verdade isso? Ele trabalha as obras como uma necessidade, um produto da fé e assim por diante. Eu peguei, aproveitei, eu lembro que eu comentei aqui que eu me fiz uso, né? O pastor, o Dr. Carlos Oswaldo, ele já faleceu, ele tem um livro de foco no desenvolvimento muito bom. Ele não ele não discorre, né, os textos teologicamente, não é o fato, ele faz bem sucintamente, mas ele fez um apanhado muito bom da ideia de conexão no livro do Tiago, porque senão você não consegue ver a conexão fácil. Você vê, você entende os temas, você trabalha os assuntos, mas a conexão, e me parece que é o mais fácil, né? Entre tantos outros, a conexão de Tiago, vamos pensar assim do capítulo 1 até o capítulo 5, tá bom? E essa questão da vencendo provações pela prática da fé salvadora, é porque nós vamos ser chamados a atenção nesse livro, nessas exposições de Tiago, é para isso mesmo, né? É o desafio que nós temos e como nós lidamos com eles, com esses desafios e provações como crentes. E a ideia é como responder adequadamente com as provações, pelo menos nesse primeiro capítulo. Como nós respondemos às provações? De uma forma adequada, de uma forma conforme Deus deseja, conforme Deus nos instrui. Tiago, ele responde, nós fizemos isso semana passada, dos versos 1 até o 4, no 1 na verdade é a apresentação dele, o verso 1, mas do 1 ao 4, ele vai falar o seguinte, uma forma de responder, né, às provações, alegrando-se diante dos resultados planejados por Deus. É interessante, né, quando nós olhamos lá, ele falando para se alegrar quando passados por provações. E ele complementa que alegrar-se com os resultados planejados por Deus nas provações produz perseverança e produz maturidade na vida cristã. Aí você vai associar a ideia da provação como operação de Deus, como uma forma de Deus também operar o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento diante de Deus, para a glória de Deus. Sabe, a gente pode pensar aqui também, é não desperdiçar a aprovação de Deus na nossa vida, mas entender que Deus está nos instruindo, Deus está nos ajudando. Nós lemos um texto que Deus não dá, né? Dito por Paulo, inclusive, além do que nós podemos suportar, Ele dá o suporte. É passar pela aprovação não de uma forma apelativa, mas de uma compreensão que Deus está cuidando disso tudo, está nos fazendo, nos trazendo crescimento espiritual. Alegrar-se não é muito fácil mesmo, mas é o ensino de Tiago para nós. E do verso 5 ao verso 8, ele diz que, nos chama a atenção, nós vamos ler o texto, outra forma de você passar pelas provações, né, confiados em Deus. Na verdade, ele diz, o texto vai chamar a atenção para que nós apelemos de uma forma confiante pela sabedoria divina. Apelemos com fé, porque está falando de oração aqui. A sabedoria de Deus em nós, como uma atitude apropriada, como uma atitude adequada também. É buscar a sabedoria de Deus. Olha, meus irmãos, você não passa por isso? A cada dia, a cada momento, a gente não está passando. Eu passo por isso direto. E você está pensando qual que é o caminho, a melhor saída, o que Deus quer mostrar nisso? E não é fácil. E a gente precisa pedir a Deus, Senhor,
clareia a minha mente, não deixa a minha mente ficar dupla, né? Com dupla interpretação, ou atitude, me levar a duas atitudes, ficar duvidoso diante do que Deus está nos falando. Então, Tiago está falando disso, apelando confiadamente pela sabedoria divina, como sendo uma atitude nossa apropriada, uma resposta a Deus, né, apropriada. Ele diz assim: se porém algum de vocês, verso 5, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, meus irmãos, ele ainda tem em mente, né, está na mente de Tiago ainda a questão, a ideia das provações. Ele está trabalhando isso, ele vai se estender ao longo do texto, essa questão da provação, e ele está orientando quem? Aqueles judeus, alguns judeus cristãos que se dispersaram. Parece um pouco, eu falei isso aqui também, com Pedro. Pedro trabalha isso, mas Tiago vai fazer num tempo aparentemente muito mais remoto, né? Tiago vai falar bem no começo, ele vai escrever, orientando. Parece então que ali de Jerusalém, muitos cristãos saíram dispersos por aí afora. Tiago escreve para eles que eles deveriam suportar essas provações. Que provações? Ele não descreve essas provações, dá-nos alguns indícios ao longo da carta, mas parece que elas têm várias fontes. Perda de direito, de casas, de bens, até abuso, né, talvez na família com relação à escravidão, uma porção de coisa que era muito comum naqueles dias. Então ele fala que nesses primeiros versos, né, que nós lemos desde semana passada, uma delas então suportar isso alegrando-se, e agora pedindo sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Deus. E é nesse ponto que eu estava falando para os irmãos que nós precisamos, de fato, sempre pedir sabedoria a Deus para que Deus nos instrua da melhor maneira. As coisas não são tão simples como muitas vezes nós as transformamos do nosso jeito. E Tiago quer se opor de fato à ação independente do homem sem intervenção divina. Quando ele fala de sabedoria, ele está querendo levar o homem para Deus e Deus os instrua para que ele tenha uma saída, uma resposta de fato adequada diante de Deus. O grego, o povo grego, né, porque nós estávamos ali, estava sob domínio romano, mas o que ficou como cultura muito impresso no povo era o grego, a cultura grega, a língua, né? O grego ficou esparramado naquele mundo antigo todo, não foi o latim. O latim tornou-se conhecido mais nas questões da igreja, do clero, mas o grego se espalhou para o mundo, a sabedoria grega, né? E o grego, ele via a sabedoria como um conhecimento através do qual se produzia, por exemplo, a ética. Nesse conhecimento produzia a ciência, produzia a filosofia e tantas outras coisas mais que se estudava. E o problema é o seguinte: esse tipo de conhecimento, eles entendiam que ele era adquirido pela própria razão humana, ou seja, do homem para o homem, sem nenhuma interferência sobrenatural. Essa era a visão grega da sabedoria. O homem cria, o homem faz, ele explica todas as coisas. E de fato nós vemos homens, o ser humano, ele age assim, mas na visão grega é desassociada de uma questão, de uma ação sobrenatural. E o judeu, por exemplo, ele cria que a sabedoria ela vem para o homem, ela vem ao homem pelo temor de Deus e pelo estudo também da Torá, ou seja, o conhecimento religioso e moral que capacitava o homem para servir a Deus. Essa era a visão do judeu. Mas ainda assim, no caso do judeu, por exemplo, permanecia o perigo
da forma de entender a sabedoria, porque ficava ainda na esfera da ação do homem. Por mais que ela pareça bonita e agradável, ler a Torá, né, os entendimentos de Deus, os ensinos de Deus, mas percebe-se que ele buscava cumprir a sua parte, para ele ser aceito e cuidado por Deus, porque sabedoria é cuidado de Deus. Sabedoria é a ação de Deus, é isso que o texto quer mostrar para nós. Por causa disso, meus irmãos, a gente vai perceber no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, né, através do ensino cristão, ele vai corrigir a questão da sabedoria como sendo um dom procedente de Deus. Ou seja, a sabedoria, nós dependemos plenamente dessa dádiva de Deus nas nossas vidas, e Paulo vai desenvolver isso. Se você pegar 1 Coríntios 12, 8, ele diz que pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria. E outros textos a gente pode pegar. Ali em Efésios 4, dos versos 17 até o 24, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler aqui também. Efésios 4, 17 e 24. Vale até a pena comparar, não vamos fazer isso agora, comparar com Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 23, porque a abordagem é bem semelhante. Aqui em Efésios, ele descreve como que eles eram antes, aquela sabedoria, a vida deles, dirigida pela sabedoria puramente humana, e como eles eram. E na sequência de Efésios ainda, ele vai falar da diferença de quando Cristo faz parte da vida do seu servo. Já lá em Romanos, ele vai mostrar a decadência do homem a partir do momento em que ele não buscou a sabedoria, o ensino e a direção de Deus. Aqui em Efésios, então, ele fala dessa diferença, diz assim, versos 17 e 24. Olha só, isto, portanto, é Paulo falando, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas olha o verso 20 em diante, aí de Efésios 4. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. A ideia de entendimento, de clareza, de ensino. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha a mudança do controle do homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, entendimento renovado pelo conhecimento, pela ação, na verdade, de Cristo. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele descreve bem claro aí uma diferença da sabedoria do homem que procura conduzir a sua vida, isso aí, meus irmãos, de forma mais ampla possível, desde a restrita mais ampla, como conduz a sua vida. Há uma diferença então essencial que tem a ver com o chamado então à conversão a Cristo e a provisão de Deus então a partir daí. A provisão de Deus na condução da vida, na sabedoria. Meus irmãos, o homem, por mais inteligente que ele seja, Deus dá capacitação para o homem, mesmo o homem não crente. Claro, quantos grandes homens se destacaram com conhecimento. Mas a questão é que o homem, sem a sabedoria de Deus, ele se perde ao final de tudo. Ele se perde na sua caminhada, nas suas decisões. Se ele não tem o entendimento de Deus, ele se perde na condução dos seus filhos, e assim por diante. Porque falta-lhe a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus para ele. O Novo Testamento ensina que a sabedoria ela provém de Deus, portanto ela é espiritual e ela é sobrenatural. É isso mesmo. É uma sabedoria sobrenatural, ela não é adquirida
por nós mesmos. E ela é concedida pela vida em Cristo e a ação do Espírito Santo. Deus vai usar todas as ferramentas, vai disponibilizar todas as ferramentas para que você seja sábio, para a glória dele. A palavra de Deus é uma ferramenta. E essa sabedoria é diferenciada do mundo, porque estará sempre casada. Isso que é importante. Ela vai estar sempre casada com valores morais. Ela vai estar casada com valores éticos. E ela vai apontar sempre nos valores de Deus como essência. Pense bem. O homem que não olha para Deus como aquele que cuida da sua vida, ele vai pautar a sua agenda, ele vai fazer a sua agenda paralelo ao que Deus deseja de fato para a sua vida. E esse é o grande perigo. E aí, meus irmãos, os valores eternos nos ligam à eternidade. O cristão, então, ele vai viver sempre a questão da esperança, vai cantar, vai viver sempre contemplando a eternidade, porque Deus lhe deu sabedoria para isso. Mas Tiago, meus irmãos, ele vai acrescentar esse elemento oração, para se obter sabedoria, na busca por ela. O verso 5, o verso 6, no começo dele, ele está falando de pedir, peça. A oração, às vezes, então, ela é necessária, porque ele está nos formando em nosso viver, nossa forma de viver como cristão. A oração a Deus faz parte desse operar de Deus em nós. Tem várias coisas na oração, mas uma delas, Deus desenvolvendo o homem na sua relação com Ele, falando com Ele. E há uma série de coisas aqui que estão acontecendo juntas: crescimento, dependência. E ele fala então para orar. Deus está formando o nosso viver cristão, e essa formação então ela passa pela confissão da nossa insuficiência. Nós não somos suficientes por nós mesmos, nós não somos sábios suficientes, nós nem temos condições de resolver os nossos problemas. Dependemos de fato de Deus para uma correção correta, que o agrade, contínua, melhor palavra, dependência de Deus. É diferente então do pensamento grego, que vai buscar a sabedoria a partir do que ele entende que seja sabedoria, das coisas que ele faz, que cria. E aí, meus irmãos, em tempos então de provação, nós temos excelentes oportunidades para orarmos, pedirmos a Deus por sabedoria e decisões acertadas na nossa vida, em todas as áreas. Tiago fala que a sabedoria ela precisa funcionar como algo prático no viver cristão. Não é uma sabedoria, não é uma coisa apenas intelectual, não é apenas conhecimento, mas é algo transformado em vida prática, é algo que aponte para o nosso viver prático, e com a sabedoria nós vivemos a prática de acordo com a vontade de Deus. Ele fala aqui no 13, no 3:13, aliás, ele diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Para Tiago, a vida cristã tem que ser algo prático. Não pode ser algo que eu conheço, que eu gosto muito, e que é muito legal e que é certo, mas que eu não pratico isso, que Deus manda que eu pratique. Por isso que ele trabalha essa ideia. Se você pegar o verso 14 e 15 desse mesmo texto, ele vai falar do contrário dessa sabedoria como dom de Deus. O contrário dela é perigoso. É isso que ele trata nos versos 14 e 15. A sabedoria puramente humana, terrena. Ele diz aí que ela é banhada por facção, divisão, né? Inveja, ela é banhada por amargura. Ele diz que ela não vem do alto, por isso é demoníaca. Ele diz que ela é animal, uma ideia de inferior, está fora da esfera até humana, uma coisa impressionante. E por que precisamos pedir para Deus sabedoria? Porque, meus irmãos, a Bíblia está recheada de informações para nós, mas a Bíblia nos ensina, em Samuel, 1 Samuel 2:3, por exemplo, que a sabedoria, e outros textos, é um dos atributos de Deus.
E ele compartilha esse atributo, um atributo compartilhado. Ele compartilha isso conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Faz parte do atributo do mais inteligente. Faz parte como atributo do mais sábio. Por isso ela tem que vir de Deus. Ela, de fato, é uma sabedoria selecionada. A Bíblia diz que ela é maravilhosa, que ela é elevada. E aí a gente vai pensar no Salmo 139, né, no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado. Ele está falando de sabedoria, de conhecimento aqui. Mas está falando de Deus, que vem de Deus. Por que de Deus? Né? Porque ela é incomparável. Isaías 44:7 fala disso. Ela está presente nas obras de Deus. Aí eu fiquei maravilhado também, porque a gente pensa nisso, mas quando você para pensar nisso, quando você começa a ser confrontado com a maravilha de Deus na criação, a sabedoria de Deus na criação, pensa só um pouquinho, meus irmãos, você vai perceber como Deus é sábio e compartilha conosco a sua sabedoria. Eu peguei algumas informações, mas tem tantas, que quando a gente fala que ela está presente nas obras de Deus, desde a criação, é claro, ela está presente nos planos de Deus, ela está presente na redenção de Deus. Lá fala de sabedoria, Efésios, capítulo 1, verso 7 e 8. A sabedoria está presente na redenção, ela está presente no juízo de Deus. Então, nas ações de Deus, a sabedoria. Por isso tem que ser Deus. Esse verso 5 ele traz a certeza ainda, né? A certeza de que Deus dá a sabedoria a quem pedir, e Ele faz isso sem nenhuma hesitação. Ele sente-se bem em nos conceder a sabedoria, sendo que Ele a possui em seu perfeito significado. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria como a minha, como a sua, mas ela é perfeita no seu significado, na sua aplicação. Ele nos deu a sua palavra. Esse nosso Deus deu a palavra dele para nós. Ele nos deu Cristo, Ele nos deu o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, Deus nos suprirá em todas as nossas necessidades até a eternidade. Eu quero dizer que Ele é esse supridor, sábio supridor. Ele nos dá também sabedoria, que nós tanto precisamos, particularmente eu. Diz que Ele dá sem reprovações, Ele dá sem censura. E aqui traz o sentido de que Deus não traz a nossa lembrança. Isso é maravilhoso, né? Ele não traz à nossa memória o que já nos deu anteriormente. Ele não traz à nossa memória as nossas faltas. Nesse aspecto, Deus não leva em consideração quando nós pedimos a Ele em oração. Ele não leva isso. Mesmo pecadores, Deus vê Cristo em nós quando nos colocamos em atitude de oração diante dele pedindo sabedoria ou qualquer outra coisa. Por Deus saber como e quando dar, ao nos conceder sabedoria, Ele faz então com muita suficiência. Ele não faz com falta. Vale a gente lembrar aqui, meus irmãos, a oração do próprio Salomão, quando ele pede a Deus. É muito conhecido por nós. Deus aparece para ele em sonho, né? Concede o direito de pedir o que ele quisesse. E ele tão pequeno para conduzir esse povo. E a gente vai perceber na oração, vários aspectos na oração de Salomão, como ingredientes, né, verdade, na sua expressão diante de Deus, um coração sincero diante do Senhor. A gente vai perceber em Salomão, na sua oração, bastante humildade, mas com certeza, meus irmãos, essencialmente, vai perceber fé na oração de Salomão. E é disso que Tiago está falando também. Deus concede sabedoria para conduzir aquela nação, ele ora com fé, Deus ouve. Nós somos chamados a atenção então para o Tiago, que pedir por sabedoria envolve fé. Oramos com fé. E essa, meus irmãos, é a oração do cristão. Orar com fé, a gente fica às vezes querendo estar num estágio superior como cristão, para falar com Deus com fé, e ficamos às vezes confusos. O que é essa fé? Que permite que Deus ouça a minha oração. Mas Tiago está falando que eles fossem apenas cristãos e falassem com Deus, crescem em Deus. A fé que nos leva de fato a crer em Deus e buscá-lo para a solução das nossas necessidades. É a oração tão somente do cristão convertido, do cristão que é regenerado.
Alguém que, quando ora, deseja antes de tudo uma provisão espiritual de Deus para a sua vida. Mais do que um pedido ambicioso, um desejo desnecessário, mas uma forma de crescer também para a glória de Deus. É isso que Tiago está nos ensinando. E aí, em contraste, o duvidar não são momentos de incertezas, então, e desconfiança, porque nós passamos por isso, meus irmãos, quando nós estamos vivendo a vida cristã. Muitas vezes incerteza, muitas vezes desconfiança, nós passamos. Tiago talvez a gente esteja preocupado com isso aí. Mas talvez aqui, meus irmãos, o erro, tá? Depois de orar a Deus, pedir a ação dele, pedindo a intervenção, a ajuda de Deus, a gente agir pelos próprios caminhos, pelas próprias decisões. Então eu oro a Deus e eu faço do meu jeito. E aí existe até um perigo, é da gente atribuir a Deus a nossa ação puramente humana após uma oração. É difícil, né? Mas talvez não seja tanto. Uma das coisas que impede a gente de aguardar Deus responder é a nossa, muitas vezes, impaciência. Por isso que antes disso, no verso 2 a 4, ele está falando que passar pela aprovação nos dá maturidade e perseverança. Perseverança na oração. O Salmo 119, nós falamos, estamos no verso 49 e 50. O que ele faz? Ele ora a Deus e aguarda as promessas de Deus. Mas ele estava angustiado. Talvez seja isso. Não agir pelos nossos próprios conselhos. Portanto, não duvidar e confiar no Deus que te regenerou em Cristo. É uma confiança, então, indivisível. Que nós não dividimos conosco e com outro Deus que seja uma pessoa, uma coisa. Duvidar revela incerteza na vida espiritual, insegurança nas promessas de Deus. Por isso, a comparação que ele faz aí com as ondas do mar. As ondas do mar, que o vento mexe com elas, ora elas sobem, ora elas descem, elas são inconstantes, ora elas crescem, ora elas diminuem, ora vai para um lado, ora ela vai para o outro, porque elas são inconstantes. O vento mexe com a onda do mar. E alguém já disse que um homem indeciso não pertence nem a si mesmo, mas àquilo que o cativa. Esse é o grande perigo. Por quê? A gente pensar nisso. O homem indeciso. E aí, meus irmãos, eu estou falando até nessa questão de relação com Deus, dependência de Deus, ouvir Deus e ter confiança de que Deus está agindo no tempo dele da maneira correta. Senão você fica cativo dessas coisas que te rodeiam. E quem divide sua fé, né, ela tem que ser indivisível, não recebe de Deus aquilo que você tem necessidade. Eu não quero dizer, quando você pedir algo a Deus, Deus vai te dar aquele pacote como você recebe na sua casa, pelo Mercado Livre, pelo correio. Mas Deus vai te responder e vai consolar o seu coração. A sabedoria dada por Deus, então, ela nos ajuda em nossa conduta como cristãos. Eu gosto de ouvir isso para mim mesmo, que me ajuda, vai me ajudar, vai me solucionar problemas, uma porção de lutas, incertezas. Deus vai me dar sabedoria para solucioná-los. Por outro lado, alguém que não recebe essa sabedoria de Deus, por duvidar, se torna uma pessoa hesitante. Ele está falando isso no verso 8 também. Se torna hesitante, a ideia de vacilante em algumas traduções também, diante do que deve fazer como que é certo. Olha que coisa terrível. Você quer resolver alguma coisa, tem alguma situação, alguma dúvida, alguma dificuldade, né? E você não sabe como lidar, e às vezes vai agir, então, sem buscar a Deus, vai agir de acordo com os seus princípios já pré-estabelecidos. Esse verso 8 traz a ideia de alguém com apenas um corpo, tá? Mas duas mentes. É por isso que a ideia do dividido é duas mentes, pensando e tomando decisões, que aí vai revelar o que é instabilidade e dúvida, que nós já falamos aqui, no proceder. Tiago está lidando com isso. Aqueles irmãos estavam sofrendo, estavam passando por lutas e grandes desafios. E agora, diante dos desafios?
E desafios de morte? E desafios de enfermidade na nossa casa, nossos filhos? A nossa família maior, o desemprego e tantas outras coisas, as perseguições, o que mais pode vir? Tiago está preparando esse povo disperso. E é interessante, meus irmãos, que eu vejo muita semelhança com Pedro, porque Pedro, eu sempre lembro de Pedro que ele fala assim: tem um problema grave, o povo está sofrendo muito, e Pedro diz para eles assim: olha para Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz, ele foi levado à cruz, sofreu por nós, e ele foi sacrificado, ele foi crucificado, faz parte do credo, né? Morto, sepultado. Olhem para Cristo e vejam em Cristo, né, aquilo que pode alimentá-los e sustentá-los nas suas dificuldades e lutas. Ele não dá uma solução para eles pronta, ele não dá um pacote de dinheiro para eles resolverem o problema financeiro. Ele fala assim: olhe para Cristo. Eu creio que é isso que Tiago está falando também para eles aqui. A gente pode lembrar aqui também daquilo que Elias ele faz em forma de advertência para o povo de Israel sobre o comportamento do povo. E ele chama ali de ânimo dobre, né? Algumas traduções, ânimo dobre, dividido naquele momento. Até quando oscilarão entre dois pensamentos? E ali o pensamento era quem? Era Deus do céu e Baal, um Deus criado na terra. Até quando vocês vão se dividir e não ter sabedoria suficiente para buscar em mim? É Deus falando, né? Essa ideia. A resposta para o problema maior de vocês. E nas hesitações, a provação se torna um tempo de desespero. E muitas vezes até tempo de fuga. Finalizando, como conclusão, Tiago, meus irmãos, ele deseja encorajar aqueles irmãos. Então, aqueles irmãos que estão dispersos, Tiago está querendo encorajá-los. Tem provação. Olha a Deus. É isso que ele está falando. Para que eles pedissem para Deus sabedoria para as decisões naqueles momentos cruciais que nem dá tempo de pensar. Jesus fala para os discípulos, quando envia eles, né, em missão, fala que diante das situações vocês não saberão muitas vezes, né, o que dizer, mas eu vou lembrá-los. Vocês devem falar no tempo certo. Sabedoria vinda de Deus. Deus lhes mostraria então como agir diante de cada problema, de cada situação. Seria um exercício de fé, uma dependência, uma submissão a Cristo, e também, meus irmãos, uma oportunidade de crescimento espiritual. Eu falei um pouco sobre isso. Além de mostrar na oração, na dependência e busca de Deus, gradativo crescimento espiritual diante de Deus. Sempre vai ser tempo de orarmos por sabedoria a Deus. Será um tempo, meus irmãos, preciosíssimo nas nossas vidas, que nos livrará de, talvez, quem sabe, momentos terríveis pela frente. É isso que Tiago está ensinando. Eu quero deixar esse apelo para a igreja, para nós, como cristãos, orarmos a Deus, olharmos para isso aqui e olharmos ao nosso redor. O que Deus está nos mostrando? O que está acontecendo? Qual é o nosso caminho? Qual é a nossa decisão? Vamos pedir a Deus a orientação correta. Deus nos ajude e Ele nos abençoe. Ele abençoe grandemente a sua vida.